Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem sonora. Há mais um momento que reservamos para desligar o ruído lá fora e aumentar o volume do que realmente importa aqui dentro. Hoje, quero convidar-vos a respirar. Mas não apenas aquele ato mecânico de puxar o ar para os pulmões para sobreviver. Convido-vos a respirar como um ato de rebeldia contra um mundo que nos exige pressa. O livro que vamos explorar hoje traz um título que soa quase como um Kwanzen, uma daquelas charadas espirituais que nos fazem parar e refletir. A vida é simples quando somos simples. É uma obra que funciona como um bálsamo, uma coleção de sabedoria que não procura ensinar-nos a conquistar o mundo, mas sim a conquistarmos-nos a nós mesmos, voltando ao básico, ao essencial, aquele lugar onde a vida deixa de ser um fardo e passa a ser uma dança. Vamos começar pelo princípio, por aquilo que é, talvez, a ferramenta mais subestimada que possuímos, a respiração. O livro abre com uma premissa poderosa e desarmante sobre o ato de ITH, ou seja, inspirar e expirar. Parece trivial, não é? Fazemo-lo milhares de vezes por dia. Mas o autor lembra-nos que a respiração é a âncora mais imediata que temos para o momento presente. Quantas vezes, durante o dia de hoje, sentiram o peito apertado pela ansiedade do futuro ou pelo peso do passado? A proposta aqui é usar a respiração como um botão de reset. Quando sentimos que estamos a perder o controle, que a lista de tarefas é um monstro de 7 cabeças. Parar e fazer 3 respirações conscientes não é perda de tempo, é uma estratégia de sobrevivência mental. É fascinante como algo tão fisiológico tem um impacto tão profundo na nossa psicologia. Ao focarmos no ar que entra e sai, cortamos o cordão umbilical que alimenta o drama mental. Deixamos de ser a pessoa preocupada com o e-mail que não foi respondido e voltamos a ser apenas um ser vivo, aqui e agora. E seguindo este fio condutor da presença, o livro leva-nos a um conceito que para muitos de nós, habitantes do século XXI, soa quase como uma tortura, a imobilidade, ou o ato de ficar imóvel. Numa cultura que glorifica a produtividade, onde estar ocupado é usado como uma medalha de honra, a ideia de simplesmente não fazer nada, de ficar quieto, é revolucionária. O texto argumenta que a nossa incapacidade de ficar imóveis é a raiz de grande parte do nosso sofrimento. Estamos sempre a correr, sempre a preencher os vazios com o telemóvel, com conversas superficiais, com ruído. Mas o que acontece quando paramos? O que acontece quando nos permitimos, nem que seja por 5 minutos, apenas sentar e observar? Inicialmente, surge o desconforto. A mente grita, exige estímulo. Mas se persistirmos, atravessamos essa barreira e encontramos uma clareza que o movimento constante nos rouba. É na imobilidade que a água turva da mente assenta e conseguimos ver o fundo. É uma prática de coragem, porque na quietude somos obrigados a encarar quem somos, sem as distrações que usamos para fugir de nós mesmos. Agora, permitam-me levar-vos para um dos pontos mais provocadores e contraintuitivos desta obra. Algo que desafia toda a literatura de autoajuda convencional que conhecemos. Refiro-me ao capítulo que discute a ideia de que o melhor objetivo é não ter objetivos. Choque, certo? Fomos programados desde a escola a definir metas, a traçar planos quinquenais, a saber exatamente onde queremos estar daqui a 10 anos. Mas o livro propõe uma libertação dessa tirania. A obsessão com o objetivo final cria uma ansiedade constante. Uma sensação de que o agora é apenas um obstáculo a ser ultrapassado para chegar ao lá. E quando chegamos lá, a satisfação é efêmera, porque logo surge um novo objetivo. Ao vivermos sem a rigidez dos objetivos, não significa que ficamos à deriva, sem fazer nada. Pelo contrário. Significa focar no processo, na paixão, no sistema diário. Se gostam de escrever, escrevam todos os dias porque amam o ato da escrita, não porque querem publicar um best-seller. Se gostam de correr, corram pela sensação do vento na cara e pelo bater do coração, não apenas para cortar uma meta numa maratona. Quando removemos a pressão do resultado futuro, a qualidade da ação presente aumenta drasticamente. Tornamo-nos mais criativos, mais flexíveis, ironicamente. Muitas vezes alcançamos muito mais do que se estivéssemos obcecados com a linha de chegada.
É a diferença entre viajar com um mapa rígido e um cronômetro, ou viajar com uma bússola e a curiosidade de explorar os caminhos secundários. A vida, sugere o autor, é para ser vivida como um passeio, não como uma corrida de obstáculos. Esta mudança de perspectiva leva-nos, inevitavelmente, a reavaliar a nossa relação com o tempo e com os outros. E aqui entramos num tema delicado e belo, a solidão. O livro dedica uma seção à solidão, uma arte perdida. É importante distinguir solidão de isolamento ou de sentir-se sozinho. A solidão a que o livro se refere é a solitude, o prazer da nossa própria companhia. Vivemos numa era de hiperconexão. Estamos ligados a milhares de pessoas pelas redes sociais, mas raramente estamos conectados conosco mesmos. O medo de estar sozinho é, na verdade, o medo de ouvir os nossos próprios pensamentos. O autor convida-nos a resgatar pequenos momentos de solidão deliberada. Pode ser acordar 30 minutos antes de toda a gente em casa para beber um café em silêncio, pode ser uma caminhada sem auscultadores. Apenas a ouvir os sons da rua ou da natureza. Estes momentos são vitais para a higiene mental. É na solidão que recarregamos as baterias, que processamos as emoções, que a criatividade floresce. Sem estes intervalos de silêncio, tornamo-nos reativos, meros reflexos das expectativas e exigências dos outros. Aprender a estar só é aprender a ser um melhor companheiro para os outros. Por que deixamos de procurar nos outros o preenchimento de um vazio que só nós podemos preencher? E falando em preencher vazios, não podemos ignorar a tralha, física e digital, que acumulamos. O livro aborda o minimalismo não apenas como uma estética de design, mas como uma ferramenta de vida. Há uma seção prática muito interessante sobre o VSIM e-mail, ou a higiene do e-mail e da vida digital. Pode parecer um tópico mundano, mas pensem no peso psicológico de uma caixa de entrada com milhares de mensagens não lidas. Cada e-mail é uma pequena exigência, um pequeno grito de atenção, que drena a nossa energia. A simplicidade exige que coloquemos barreiras. O livro sugere práticas como verificar o e-mail apenas em horários específicos, desativar notificações e, o mais importante, a arte de apagar e arquivar sem culpa. Mas o destralhar vai além do digital. Estende-se aos nossos compromissos e à nossa incapacidade crônica de dizer não. Há um capítulo fabuloso sobre 7 maneiras simples de dizer não. Por que é que temos tanta dificuldade com esta palavra tão pequena? Por que queremos agradar? Por que temos medo de perder oportunidades? Por que não queremos ser vistos como egoístas? No entanto, o livro lembra-nos de uma verdade matemática simples: cada vez que dizemos sim a algo que não é essencial, estamos a dizer não a algo que é vital. Estamos a dizer não ao nosso descanso, à nossa família, às nossas verdadeiras paixões. Aprender a dizer não com gentileza, mas com firmeza, é um ato de respeito próprio. É definir os limites do nosso jardim para que as flores que realmente importam possam crescer. O autor sugere frases simples, diretas, sem a necessidade de inventar desculpas elaboradas. Um simples agradeço o convite, mas neste momento não consigo encaixar isso na minha agenda é suficiente. A liberdade que advém de um não bem dito é inebriante. Conectando todos estes pontos, a respiração, a falta de objetivos rígidos, a solidão, o destralhar, chegamos a uma filosofia de vida mais ampla, que o livro por vezes refere como uma espécie de vida em câmara lenta ou slow living. A pressa é o grande inimigo da simplicidade. Para não ter pressa é um dos conselhos centrais. A pressa rouba-nos a textura da vida. Quando comemos à pressa, não sentimos o sabor. Quando conversamos à pressa, não ouvimos realmente. Quando trabalhamos à pressa, cometemos erros e não encontramos propósito. O livro sugere que tentemos fazer as coisas com metade da velocidade habitual. Comer mais devagar, andar mais devagar. Ao abrandar, o mundo parece expandir-se. Os detalhes que antes passavam despercebidos, a luz do sol numa folha, o sorriso de um estranho, o aroma do café, tornam-se fontes de alegria. A vida deixa de ser um borrão e ganha definição. Há também uma abordagem muito terna sobre a simplicidade na vida familiar, especialmente para quem tem filhos.
Muitas vezes usamos a desculpa dos filhos para o caos das nossas vidas. Ah, a minha casa está desarrumada por causa das crianças, não tenho tempo por causa das crianças. O livro vira o espelho e diz: as crianças são mestres da simplicidade. Elas vivem no agora. Elas não se preocupam com o plano de reforma ou com o e-mail do chefe. Simplificar a vida com filhos passa por envolvê-los nas tarefas. Reduzir a quantidade obscena de brinquedos, que muitas vezes só distraem e não divertem, e focar em experiências em vez de coisas. É sobre criar rituais simples, como ler uma história à noite ou cozinhar juntos. Em vez de correr de uma atividade extracurricular para outra numa maratona de exaustão parental. Um outro aspecto fascinante que o livro toca é a questão do fazer uma coisa de cada vez. O mito do multitarefa é desmantelado. Acreditamos que somos mais produtivos se respondermos a e-mails enquanto falamos ao telefone e almoçamos. Mas a ciência e a sabedoria ancestral, aqui representadas, dizem o oposto. Quando dividimos a nossa atenção, dividimos a nossa eficácia e, pior, a nossa capacidade de desfrutar. A proposta é o single tasking. Se estás a escrever, apenas escreve. Se estás a lavar a louça, apenas lava a louça. Sente a água, o sabão, o prato. Transformar tarefas domésticas em meditação é um dos segredos para uma vida simples. Deixa de haver tempo desperdiçado em tarefas chatas, porque todo o tempo é tempo de vida e pode ser vivido com plenitude. E o que dizer sobre os dias maus? Sobre lidar com pessoas negativas? O livro não ignora que a vida tem atritos. Há conselhos práticos sobre como não absorver a negatividade alheia. Muitas vezes, complicamos a nossa vida ao ruminar sobre comentários de colegas ou atitudes de familiares. A simplicidade aqui reside no desapego. Entender que o comportamento do outro diz mais sobre ele do que sobre nós. Criar uma bolha de proteção, não de indiferença, mas de serenidade. Responder ao ódio ou à irritação com calma é a derradeira simplificação de conflitos. É como não dar lenha a uma fogueira, eventualmente, ela apaga-se. À medida que avançamos na leitura e na internalização destes conceitos, percebemos que a vida é simples quando somos simples, não é sobre mudar o mundo exterior. O trânsito vai continuar a existir, as contas vão continuar a chegar, os prazos vão continuar a apertar. A mudança é interna. É uma mudança de postura. É a decisão consciente de não participar no drama coletivo da urgência. É a escolha de cultivar um jardim interior de silêncio que podemos visitar sempre que o mundo lá fora se torna demasiado barulhento. O livro fala também sobre a importância de encontrar a nossa paixão, o nosso elemento. Quando fazemos o que amamos, a vida simplifica-se porque o esforço deixa de ser sacrifício. Mas como encontrar essa paixão? Através da experimentação, da curiosidade, de nos permitirmos ser amadores novamente. E, crucialmente, através da eliminação do que não é paixão. É um processo de escultura, removemos o excesso de mármore para revelar a estátua que já lá estava. Removemos as obrigações sociais que não nos preenchem, o consumo desenfreado que não nos satisfaz, as amizades que nos drenam. Para que sobre apenas o núcleo vibrante de quem somos. Há uma seção muito bonita sobre o TRY Chantrn ou a filosofia dos pés descalços. É uma metáfora poderosa. Andar descalço obriga-nos a sentir o chão, a ter cuidado onde pisamos, a estar conectados com a terra. Exige sensibilidade e atenção. Viver uma vida descalça é viver sem as camadas de proteção artificiais que criamos, o cinismo, o status, a posse de bens materiais. É ter a coragem de ser vulnerável e autêntico. É sentir a relva fresca, mas também as pedras do caminho, e aceitar ambas como parte da jornada. Para aqueles que sentem que a vida se tornou um emaranhado de fios impossível de desatar, a mensagem central é de esperança e de ação gradual. Não precisamos de vender tudo e mudar-nos para uma cabana na floresta amanhã, embora a ideia seja tentadora. Podemos começar onde estamos. Podemos começar por limpar uma gaveta. Podemos começar por desligar as notificações do telemóvel durante o jantar.
Podemos começar por dizer não a um compromisso no próximo fim de semana para não fazer absolutamente nada. Estas pequenas vitórias criam um efeito bola de neve. O espaço que criamos na nossa casa reflete-se no espaço que criamos na nossa mente. E o espaço na mente permite que a paz entre. Imaginem a vossa energia como um orçamento limitado. Todos os dias acordam com uma certa quantia de moedas de energia. Se gastarem essas moedas a preocuparem-se com a opinião dos outros, a consumirem notícias sensacionalistas, a tentarem controlar o incontrolável, chegam ao fim do dia falidos e exaustos. A simplicidade é a gestão inteligente desse orçamento. É investir as vossas moedas apenas no que vos dá retorno em felicidade, tranquilidade e propósito. É ser avarento com o desperdício e generoso com o essencial. O livro também nos alerta para a armadilha da perfeição. Tentar ter uma vida simples perfeita é, em si mesmo, uma complicação. Haverá dias em que vamos falhar, em que vamos gritar, em que vamos comer fast food à pressa, em que vamos passar horas a fazer scroll no telemóvel. E está tudo bem. A simplicidade inclui a autocompaixão. Perdoarmos-nos e recomeçarmos no momento seguinte, com a próxima respiração, é parte do processo. A rigidez é inimiga da simplicidade. Devemos ser como o bambu, flexíveis, simples, ocos por dentro para deixar o vento passar, mas difíceis de quebrar. Quero destacar ainda a ideia de saborear. A vida simples é uma vida gourmet, não no sentido de luxo, mas no sentido de apreciação. Um copo de água fresca pode ser uma experiência divinal se estivermos realmente presentes para beber. O sol a bater na janela pode ser um espetáculo de arte se pararmos para o ver. A complexidade anestesia-nos, a simplicidade devolve-nos os sentidos. Quando removemos o excesso de condimentos da nossa rotina, voltamos a sentir o sabor genuíno da existência. Ao refletirmos sobre esta obra, somos convidados a questionar a definição de sucesso da nossa sociedade. Será que sucesso é morrer com a conta bancária cheia e o coração vazio? Ou será que sucesso é ter tempo? Tempo para ver os filhos crescer, tempo para ler um livro sem adormecer de exaustão, tempo para ter uma conversa profunda com um amigo. Tempo para simplesmente ser. A vida é simples quando somos simples. Defende que a verdadeira riqueza é a discricionariedade do tempo e a paz de espírito. Para terminar este nosso episódio, gostava de vos propor um pequeno desafio inspirado no livro. Durante as próximas 24 horas, tentem praticar o monotasking ou a tarefa única. Sempre que estiverem a fazer algo, façam apenas isso. Se estiverem a caminhar, caminhem. Se estiverem a ouvir alguém, ouçam com todo o corpo. Observem a vontade de pegar no telemóvel, a comichão da distração, e gentilmente tragam a vossa atenção de volta. Vejam como isso altera a vossa percepção do tempo e do cansaço. Lembrem-se, a complexidade é muitas vezes uma fuga. A simplicidade é um encontro. Um encontro convosco, com a vossa essência, com a beleza crua da vida tal como ela é. Não é um caminho fácil, paradoxalmente, porque exige nadar contra a correnteza de um mundo barulhento. Mas é, sem dúvida, o caminho para a liberdade. Respirem fundo mais uma vez. Sintam o peso a sair dos vossos ombros. A vida não precisa de ser pesada. Nós é que a carregamos de forma errada. Soltem as malas que não vos pertencem. Caminhem leves. Caminhem simples. Muito obrigado por terem estado desse lado, a partilhar este momento de calma. Espero que estas palavras tenham sido sementes de serenidade no vosso dia. Até ao próximo episódio, e nunca se esqueçam, a vida é simples, nós é que complicamos. Fiquem em paz.